Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vamos chegando essa noite para o nosso estudo bíblico, em mais uma live do Cenáculo de Maria, clamando pela presença daquele que ilumina, daquele que nos traz o entendimento, nos traz a paz. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem, vem cantar em nossa canção. Vem, vem falar em nossa oração. Mais uma vez, vem, vem cantar. Vem, vem cantar em nossa canção. Vem, vem falar em nossa oração. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem a tua unção. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos chegando aí, vai curtindo, compartilhando a nossa live. Hoje, sábado, sabadão aí, 9 de maio de 2020, o nosso estudo bíblico
toda a galera do Cenáculo de Maria aí reunida. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Pessoal, aí pode ir comentando, vai chamando aí mais gente, vai chamando, vai divulgando nos grupos de WhatsApp aí da sua cidade, pro pessoal do seu grupo, para a galera da família, parentada toda aí, para a gente fazer hoje, nesse momento breve, né, sem muita enrolação, muita história, mas um momento para ser vivido mesmo com seriedade, de maneira bastante assim fiel, né, na oração, para a gente poder bem meditar a palavra de Deus. E para que essa palavra entre, né, e nos preencha da melhor maneira possível, a gente precisa também se colocar nesse momento, neste clima, né, de oração. Então a gente convida a cada um, né, que está aí com a gente agora nesse momento, fazer a sua oração, colocar o seu pedido, né? Pedir que Deus fale ao nosso coração através dessa palavra, que a gente também consiga conversar com Deus neste momento, entendendo o que Ele tem para nos dizer essa noite. Então, coloca aí qual é a tua intenção para hoje, para essa noite, para essa véspera de Dia das Mães. O que tu quer rezar nessa palavra, né? Junto com a gente. A gente vai fazer um estudo bíblico, né? Eu e o Evandro, há muito tempo que a gente sente falta disso e que então agradecer a Deus por esse momento que a gente está tendo a oportunidade de se reunir com os irmãos e fazer um estudo da palavra. Eu quero louvar e agradecer a Deus por esse momento e quero pedir que Deus fale comigo através dessa palavra. Me mostre o caminho a seguir nesse momento de quarentena. Né? E que Deus fale ao coração de cada um de nós. Então, que cada um possa colocar ali nos comentários a sua oração, a sua intenção para essa noite, o desejo, aquilo que está lá no fundo do seu coração para hoje, sábado. Então, vai partilhando aí. Se alguém tem alguma intenção especial também para colocar essa noite, coloque aí nos comentários. Às vezes, quando nós nos encontramos com o coração atribulado, com o coração desesperançoso, parece que aquela meta, aquele objetivo, aquele caminho anteriormente traçado, em momentos assim, em que as situações nos surpreendem, por exemplo, isso que o mundo inteiro está vivendo, neste momento, a pandemia, parece que o nosso horizonte vai ficando mais longe. Os nossos planos, nossos projetos todos, talvez a gente sente como se tivessem caído por terra. Então eu acredito que temos muita coisa para colocar nessa noite, muita coisa para pedir a Deus essa iluminação, e nada melhor, né, para buscar essa resposta, para realmente abrir o coração e ouvir Deus, o que o Senhor quer de mim, ou que dica, que caminho devo seguir, do que a gente pegar nessa hora aqui a palavra de Deus e buscar nela a resposta, o consolo, o alento, o refrigério para nossa alma, o caminho certo a seguir. Quem sabe voltar a enxergar um horizonte assim, vamos dizer, de uma maneira bem figurada, um horizonte mais perto. Que a gente consiga ter esperança de que nós chegaremos a um lugar melhor. Nós chegaremos ao Porto Seguro. Aí comentando aí também com os irmãos a respeito, na sequência da palavra de Deus que nós vamos meditar hoje. E sobre esse estudo bíblico, eu quero dizer para vocês que é um projeto que nós temos de algum tempo, um projeto mais a longo prazo, então não vamos simplesmente abrir uma passagem bíblica de forma aleatória ou acompanhar, o que também seria ótimo, acompanhar a liturgia que a igreja nos propõe, as meditações para cada tempo, para cada semana, para cada dia, mas nós vamos tentar, e essa é
a proposta, né? Tentar nos manter fiel a um estudo bíblico vertical, ou seja, aprofundar, né? Como se a gente olhasse a palavra de Deus de cima, né? Abrisse ali uma janela e conseguisse olhar profundamente para dentro dessa palavra, do início até o fim. Por isso, a proposta que nós temos para os irmãos, para refletirmos durante todos esses programas que vão acontecendo aí aos sábados, sempre às 20 horas, pelo menos enquanto as coisas aí desse período do isolamento social, enquanto as coisas se mantiverem assim, depois a gente até pode pensar em algum outro horário, vai ser de estudar um livro determinado da Bíblia, do início até o final. Não só estudar, mas também estudar, né? Mas não só isso, mas meditar e rezar, né, com a palavra de Deus. Nós lá desde 2009, quando estivemos na Canção Nova e fizemos alguma experiência lá nos grupos de meditação e acompanhamos o método do Padre Jonas lá de leitura e estudo da Bíblia, né, a partir do livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, a gente vê do cronograma que o Padre Jonas sempre ensinou lá que devemos começar uma leitura, um estudo sério da Bíblia, devemos começar pelo Evangelho de João. E é isso que nós vamos fazer, então, a partir de agora. Nós vamos começar a ler capítulo por capítulo, a cada encontro a gente vai passando um capítulo. Claro, não vamos, alguns capítulos são mais longos, não vamos nos deter em toda a palavra. Você pode, durante a semana, estudá-la, voltar até o texto, ler cada versículo desse capítulo, mas a gente vai fazer um apanhado de capítulo por capítulo do Evangelho de João, então, do início até o fim, vamos fazer esse estudo e essa partilha com os irmãos da melhor maneira possível. E você, isso aqui é um diálogo, então, e você é convidado, muito especial, a participar desse estudo, colocando também ali nos comentários a sua reflexão, a sua pergunta, o seu questionamento, aquele versículo que lhe chamou mais atenção, pode ali, sem medo nenhum, durante a semana a gente vai lendo aquilo ali, quem sabe a gente não cria ali até, a partir disso, um grupo de estudos, né? Um irmão vai ajudando o outro a esclarecer uma palavra que ficou com dúvida, um outro trecho que lembrou, quem sabe, um outro ensinamento ou uma outra passagem bíblica, e a gente vai poder ali, devagarinho, todos juntos construindo um melhor entendimento, uma maior, eu costumo dizer assim, intimidade com a palavra de Deus. Que a palavra não seja aquele livro, né, bonito, estático, que está lá fazendo um enfeite numa mesinha de centro na minha sala, ou só lá guardado, esquecido na minha estante, mas que a gente crie intimidade, seja um livro ali que a gente considere ele um grande amigo, que está sempre por perto e, principalmente nas horas que a gente mais precisa, é nele que a gente se socorre. Amém ou não amém? Amém, com certeza amém. A gente costuma dizer, né, em relação a isso, a gente costuma dizer que Deus está em todo lugar, né? Com certeza, Deus está presente em todos os lugares, mas a maneira mais direta que Deus tem de conversar com cada um de nós é através da sua palavra. Então, às vezes a gente está meio perdido, né, meio longe, se tem um lugar onde a gente pode buscar a Deus, é aqui, na sua palavra, né? Ele nos deixou esse livro aqui para que a gente tivesse onde socorrer. E às vezes a gente esquece, né? O Evandro disse, um livro lá, né? Que a gente às vezes tem um bem bonito, escolhe a melhor imagem e deixa aberto, né? Que a gente possa, nesse momento, então, mudar isso. Que a Bíblia seja parte do nosso dia a dia. Isso é muito importante, né? E estou falando isso primeiramente para a gente mesmo, né? Porque às vezes na correria do dia a dia, a gente não busca a palavra de Deus, a gente não procura. Então, que bom que hoje a gente vai poder fazer isso. Aí. Vamos passar então direto, você aí que está na nossa sintonia, nesse estudo de sábado à noite, pega a sua Bíblia aí então, ou abre no seu smartphone, aí, no seu celular, abre o seu aplicativo aí, o seu aplicativo da Bíblia, e vai procurando aí o Evangelho de João. Vamos começar pelo capítulo 1. Capítulo 1 do Evangelho de João. É assim, aqui a gente faz ao vivo.
a Bíblia, a versão Bíblia da Ave Maria, ou a Bíblia, versão da CNBB, edição pastoral, uma outra tradução que eu gosto muito, a Bíblia do Peregrino, e a Bíblia de Estudo, que é a nossa preferida, que é a Bíblia de Jerusalém, que tem toda a glosa ali e as referências, né? No Evangelho de João, ele começa fazendo um prólogo. Nesse prólogo, e quando a gente estuda a palavra, a gente vê isso bem nítido, depois que lê até o final o Evangelho, fica mais claro ainda, que parece que ele faz o prólogo, a introdução, onde ele diz exatamente, olha, o que eu vou falar nos próximos capítulos, aí, o que eu vou trazer para vocês. E ele nos traz a criação, ou o princípio de tudo, a principiologia, né, do cristianismo. Como é que começa o Evangelho de João? Eu já fui enrolando aqui, dei um tempo pessoal para a galera pegar a sua Bíblia, né, ou abrir no seu aplicativo aí. Começa assim o Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. No princípio era o Verbo, é o primeiro versículo do Evangelho de João. E onde nós encontramos alguma coisa parecida com esse versículo? No princípio. Que outro livro da Bíblia começa assim, gente? Vamos lá. Coloca aí no comentário. Quer que arrisque aí alguma coisa? Que outro livro da Bíblia começa exatamente nessa mesma onda aí, nessa mesma vibe? No princípio. Mó vibes, diz aí a galera aí, que acompanha as músicas do Colo de Deus. No princípio, quando a gente abre a nossa Bíblia, então, no princípio, o livro do princípio, ou seja, o livro do Gênesis. Como é que é o primeiro versículo do livro do Gênesis? Lá, versículo 1 do primeiro capítulo do Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou na versão lá da Vulgata, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou. Assim começa o livro do Gênesis, assim começa a nossa Bíblia. No princípio, Deus criou. Como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo. E aqui a gente pode tirar 1000 lições disso, trazer uma reflexão sobre cada trechinho, cada palavra, cada vírgula da palavra de Deus sobre isso. João nos coloca a gênese, não da criação, mas do cristianismo, dizendo que não é só lá no princípio Deus criou, não, como acreditavam os judeus, é mais do que isso. No princípio era o Verbo, no princípio era Jesus, no princípio era o Cristo, ou seja, Cristo existia antes da criação do mundo. Antes de Deus criar, antes de tudo existir, era, o que é o verbo era, né? O verbo ser. Antes de tudo isso, já existia o verbo. O verbo, lá no hebraico, tem outra palavra, mas essa versão aqui João escreveu a partir do grego, né? O logos. O logos. Antes de tudo isso, Cristo era. Cristo existia e estava junto com Deus. Era Deus também e estava junto com o Pai desde antes da criação. E isso São João quis deixar claro para aquelas primeiras comunidades. Ele escrevia tanto para os judeus, quanto também, e muito especificamente, no restante do prólogo, a gente vê que ele fala também para as primeiras comunidades cristãs e comunidades dos seguidores de João Batista. Eu não vou ler todo o capítulo, claro, vou deixar para cada um fazer seu estudo e ler, mas vamos dar algumas pinceladas, jogar algumas luzes sobre os principais pontos e as lições ou os princípios divinos que estão aqui abrangidos nessa palavra. E o que a gente pode fazer com ela e trazer ela para o nosso dia a dia, para a nossa vida.
A partir do versículo 3 ali, ele continua a explicar exatamente como se estivesse reescrevendo a criação lá do Gênesis. Tudo foi feito por ele, lá era assim, Deus fez e viu que era bom. Aqui, João vai colocando, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens, como lá no Gênesis, na criação, fala sobre a criação da luz, e onde só havia escuridão no mundo, Deus criou a luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, diz João no versículo 5. E aí, do nada, ele rompe com essa narrativa, que é a criação sobre a ótica do cristianismo, né, ou cristocêntrica. Ele quebra essa narrativa e começa a falar de uma outra coisa, de uma outra pessoa. Quem era? No versículo 6. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. E aí ele começa a falar sobre João Batista. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, ele veio dar testemunho da luz, mas a luz não era ele. Por que João coloca isso no prólogo, na explicação do que ele vai contar no seu evangelho? Porque ele escrevia especialmente para as primeiras comunidades cristãs e especialmente para um grupo grande que deveria existir na época, certamente, que eram os discípulos de João Batista, dos quais, inclusive, São João pertencia. A gente vai ver, quando nós vamos estudar aqui um trecho específico desse primeiro capítulo, que João era um dos dois que João Batista indica que, olha, aquele ali é o Messias, aquele ali é o Cristo, aquele ali é o Cordeiro de Deus. E por escrever, então, dentro desse contexto, né, e por isso que eu estou fazendo também essa introdução, para a gente entender para quem que João escrevia. E outra coisa, João escreveu o seu evangelho depois que os outros relatos, talvez tantos outros, mas principalmente os relatos que hoje nós consideramos fiéis, corretos e aceitos, os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, já estavam circulando pela comunidade. Então, a gente vê por que o evangelho de João também é diferente dos outros escritos, dos outros evangelhos, que mais ou menos tem um fio condutor, algumas coisas eles até se comunicam e falam parecido, mas João é totalmente diferente. Porque João, certamente, acreditou que não valia a pena, é como a gente diz, chover no molhado. Então, ele colocou coisas diferentes, ou que ele considerava que era mais interessante, não só sobre o Cristo histórico, sobre por onde ele andou, mas também muito da questão mística, da questão teológica, explicando essa questão mesmo da cristologia, né? E de que antes que tudo fosse criado, Jesus, Cristo já existia e que ele realmente era Deus. É Deus. Sempre será Deus. Que eram talvez as principais dificuldades que tinham de entendimento e de explicar para o povo naquela época, né, que queria saber, afinal, quem era esse tal de Jesus, o que significa e o que prega o cristianismo. Na sequência do capítulo 1, depois do prólogo, vem um trecho grande sobre como Jesus manifesta a sua missão e sua divindade em público, o episódio do encontro de João Batista, primo de Jesus, então, como nós já sabemos, né, da história contada em outros evangelhos, e como eles se encontram lá. Ó, a partir do versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. É porque Jesus era mais velho que João? Existe antes de mim, remetendo a mesma questão, a mesma teologia do verbo que havia antes da criação. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel.
João havia declarado: vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não sou digno de desatar, né, as suas sandálias. Pode tirar os comentários ali. Isso. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, João Batista é o primeiro a testemunhar, a fazer a profissão de fé. Eu creio em Jesus e ele é o Filho de Deus. Pois bem, dito isso, então, feita essa introdução, vou passar então para a leitura do trecho que nós separamos para que a gente faça mesmo uma meditação e para que você que está aí de repente, quem sabe não conseguiu pegar a sua Bíblia, não deu tempo, ou não tem um aplicativo com a passagem, com a leitura, possa nos acompanhar. Então, a Lucélia vai fazer aqui a leitura de João, capítulo 1, versículo 35 até o 51. E sobre ela a gente vai debater um pouquinho mais e aprofundar. Então a Lucélia vai preparando aqui a leitura, a gente também vai se preparando para acolher essa palavra. Cantando mais um pouquinho. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. No dia seguinte, estava lá João, outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que procurais? Disseram: Rabi, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhe ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão, era um dos 2 que tinham ouvido João e o que tinham seguido. Foi ele, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de se dirigir-se a Galileia. Encontra Filipe e diz-lhe: segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode, porventura, vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: de onde me conheces? Respondeu Jesus:
Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, a partir do versículo 35 ali, estamos meditando, você que chegou agora, o Evangelho de São João, a partir do capítulo 1, conversando já sobre o prólogo, sobre o testemunho de João Batista, e agora vamos meditar sobre a palavra a partir do versículo 35 a 51. No dia seguinte estava lá João outra vez com seus discípulos. João estava ali fazendo o quê? O que sempre estava fazendo. Preparando os caminhos do Senhor, pregando, falando ali sobre conversão com seus amigos, seus discípulos, aqueles que o seguiam, batizando em água. João Batista. Só que alguma coisa diferente estava acontecendo. Quem se aproxima? E avistando Jesus que ia passando, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Alguns discípulos que ouviam, discípulos de João Batista que ouviam ele, resolveram seguir então aquele que dizia que era o Cordeiro, que seria o Mestre. Foram seguindo, quem sabe ali meio à distância, meio sem jeito de perguntar quem tu é, vamos bater um papo, e aí quero saber, ouvi falar, tenho boas referências de ti, ouvi falar que tu é um tal de Cordeiro, que legal, achei interessante isso, a gente queria bater um papo contigo e tal. Estavam meio distantes, aí de repente sem saber como chegar, sem saber como entrar no assunto, como quebrar o gelo, não é assim? Como a gente está assim, se enamorando de alguém, né? E ver ali que aquela pessoa, aquela situação que envolve aquela pessoa, aquilo ali, quem sabe pode mudar a minha vida. Estou apaixonado. Aquela é a menina dos meus olhos, né? E a gente fica ali meio sem jeito como chegar. Pois ali na frente daqueles discípulos também estava passando alguém que poderia mudar toda a vida, todas as circunstâncias, todas as estruturas, podia mexer com tudo. João Batista disse, o grande mestre deles falou, olha, aquele ali é o cara, aquele ali é o Cordeiro. E eles estavam ali, quem sabe, tímidos, né? Não sabiam se seguiam, se iam adiante, não sabiam, quem sabe. Eu acredito que talvez eles tivessem essa dúvida sobre se eles eram até dignos. Puxa, será que a gente é merecedor de seguir, de conhecer, de compartilhar, de conviver com o Cristo, com o Salvador? Então, quem sabe você, meu irmão, minha irmã, que estão assistindo, participando junto com a gente, partilhando a palavra nessa live, quem sabe você não está exatamente na situação que esses dois discípulos ali. Mais adiante a gente vai ver quem eles eram, né? Eles têm nome. Esses dois discípulos. Quem sabe vocês receberam um anúncio. Quem sabe você teve uma experiência até bonita, marcante, no cenáculo de Maria. Sei que estamos falando aqui para gente, quem sabe, para gente que nem sabe o que é esse tal de cenáculo, estão aí os
alguns aí meio de curioso também, seguindo a distância. Vi que tem uma live aberta aqui, falando de estudo bíblico. Tô dentro, vou ver do que se trata. Quem sabe você também está tímido, sem saber direito se vale a pena seguir esse caminho, sem saber aonde esse caminho vai lhe levar, exatamente o que esse caminho, o que essa proposta quer de mim. Quem sabe sem saber se é digno, ou até, como, quem sabe, esses discípulos, se julgando indigno de ser um seguidor de Jesus. E essa palavra hoje é para cada um de nós, mesmo estando nessa caminhada há 30 anos, há 60 anos, há 15 anos, há 1 ano, começando hoje. Porque, e aí mostra uma grande dinâmica de Jesus, que Jesus nos mostra em várias oportunidades, né? Jesus tem a dinâmica do encontro. Jesus simplesmente faz aquela virada de mesa, ele vira o jogo, ele simplesmente, os discípulos estão caminhando, ele está caminhando ali como, já sacou os discípulos, né? Mas ele está ali caminhando como se não estivesse percebendo, né? Não é assim? E está vendo, olha, esses jumentos aí estão lá atrás, em vez de chegar aqui no meu lado e conversar comigo e dizer o que eles querem, vir me conhecer, caminhar junto, eles estão lá atrás, lá me cuidando de longe, me seguindo. Vê se pode. E Jesus, que tem essa dinâmica, essa riqueza, esse dom do encontro, o que Jesus faz? Vira o jogo, vira para trás, vai ele ao encontro dos 2 discípulos e faz a pergunta: o que procurais? O que procurais? Então, olha que bom, que bênção, que dom, que presente. Você que está, de repente, aí meio sem jeito, olha, não sei se isso é para mim, eu sou um cara muito envergonhado, eu sou lá da colônia, a gente mal sabe exatamente como se expressar, como chegar nas pessoas, como fazer um convite para participar do grupo, como oferecer, não quer preencher uma ficha, a gente não tem muito jeito como chegar nas pessoas. Não te preocupa com isso. Jesus, o mestre dos encontros, ele monta tudo, ele deixa tudo armadinho para você fazer esse encontro. Quando a gente está com medo de chegar, ou quando a gente está pensando, talvez, pensando até em ir para o outro lado, em fugir, Jesus dá um jeito de se virar, aparecer no nosso caminho e perguntar. E é o que ele pergunta para ti, para mim, para Lucélia, nessa noite: o que procurais? O que você está procurando nesse momento? Nós sabemos, meus amados, minhas amadas, que vivemos numa época difícil. O Brasil está se tornando, nesse exato momento, um dos epicentros dessa pandemia do Covid-19. Passamos das 10 mil mortes confirmadas em razão da pandemia, fora o que a gente sabe que acaba acontecendo sem confirmação, porque não temos testes, não temos estrutura para tudo isso. Vivemos um período que muitos podem, e acho que com razão, denominar de um período de treva. Um período de, quem sabe, no coração de alguns de dúvida, um período de medo. E Jesus, por mais que a gente esteja assim, aos pouquinhos, de repente, se afastando dele, um período que muitos estão perdendo a paciência, obrigados a viver confinados, a conviver ali o tempo todo uns com os outros, isso vai gerando atritos, coisas que a gente não estava acostumado. Nesse período, Jesus vira para cada um de nós, nos encontra essa noite, através dessa palavra, ele está nos encontrando e fazendo essa pergunta para cada um: o que procurais? O que você procura? O que você precisa? O que você quer? Isso é muito claro, porque no mundo aí fora, no nosso dia a dia, na nossa profissão, no nosso estudo, na nossa família, muitas vezes a gente é levado a fazer o que a gente não quer,
ou o que a gente não pediu, o que a gente não escolheu, o que ninguém nos perguntou. Então, olha a riqueza de Deus, a riqueza e a bondade de Jesus, o amor que ele tem conosco, que ele vira para nós e, respeitando o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, pergunta para nós: o que procurais? Então, quem sabe, pode ir colocando aí nos comentários, quem está compreendendo, quem está curtindo, quem está gostando, vai colocando aí nos comentários também o que procurais, o que você procura, qual o teu desejo, qual a tua esperança, qual a tua dúvida, qual o teu medo. Vamos lá, coragem. Essa é a hora da gente partilhar com os irmãos também e, dessa forma, buscar o apoio em cada um. Repartir um pouco os fardos desse período tão difícil que a gente está vivendo. O que procurais? Vou dar um minutinho aí para cada um pensar. Quem está acompanhando aí com a Bíblia, faz que nem a gente, assim, no estudo bíblico, a gente usa uma grande ferramenta clássica aqui, ó, do estudo bíblico, ó, Bic 4 cores. Não estou recebendo verba publicitária lá para fazer a propaganda, só porque a gente gosta, que a gente vai marcando ali em vermelho o princípio divino envolvido, em verde aqui a ordem de Deus para conosco, em azul a gente marca aqui as coisas que a gente quer como metas colocar na nossa vida, mas depois, nos próximos encontros, a gente vai explicar e fazer uma proposta mais, a gente vai explicar mais assim, detalhadamente, assim, como é o nosso método, como é que a gente aprendeu a estudar a Bíblia. Vai comentando aí. Muito bom. Agradeço a participação aí de cada um que está junto com a gente nessa noite aí. O que procurais? Sei que cada um respondeu nos comentários ou respondeu no seu coração essa pergunta, ou ficou aí matutando, né? Estou digerindo isso, afinal, o que eu estou procurando, o que me falta, o que realmente está me movimentando nesse momento da minha vida, da minha família. Mas vamos adiante. Os discípulos disseram o quê? O que eles responderam para Jesus? Disseram-lhe: Mestre, queremos saber onde moras. E é muito interessante essa passagem, porque as coisas, assim como Jesus nos surpreende, virando, né, para o outro lado, seguindo o caminho contrário, dando de cara com os discípulos e dizendo: vocês, o que estão procurando? Me seguindo. Eles também dizem alguma coisa que para muitos de nós pode parecer inesperada, né? Eles perguntam, não sei, talvez assustados, não esperavam a pergunta. Bom, queremos saber onde moras. Onde moras? Não sei, hoje em dia perguntaríamos o quê? Sei lá, senhor, gremista ou colorado? Não sei. Onde moras? E Jesus respondeu para eles simples: vinde e vede. Então, meu amado, minha amada, estamos já encaminhando aqui para os minutos finais da nossa proposta de estudo bíblico. Claro que a ideia aqui não é dar uma palestra e nem uma aula de teologia, de exegese, de qualquer coisa para vocês. Mas a ideia mesmo é fazer a proposta e que cada um possa em casa e durante a semana voltar nesse trecho, porque semana que vem já estaremos seguindo adiante ainda no Evangelho de João. Então, assim, a gente encaminhar uma conclusão. Lembrando, a gente está estudando aqui, ó, só do versículo 35 até o 39 a gente viu. Ó. Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Você também, que talvez esteja com o coração nessa hora, pelas necessidades, pela doença, pela angústia e incerteza, quem sabe pelo medo de faltar o pão de cada dia, pelo desemprego que talvez tenha
chegado até você ou até algum familiar, até a sua casa, nesse momento difícil que o mundo está passando. Talvez você tenha dúvida de qual caminho seguir. Como eu falei lá antes, talvez o horizonte, aquilo que a gente enxergava, as metas, os sonhos que a gente estava buscando, talvez esse horizonte tenha, e hoje pareça um pouco mais longe. Você que talvez já não reconheça mais quem é esse mestre, quem é que te chamou, te escolheu, te ungiu, quem é esse Cristo. Talvez que você não saiba mais onde ele mora, em que casa, em que coração ele habita. Ele manda para ti, para você, para cada um de nós, para mim, para Lucélia, esse recado nessa noite. Vinde e vede. E os discípulos disseram sim, aceitaram esse convite, e talvez para eles inesperado, correram esse risco e foram com ele fazer morada durante um dia inteiro com o nosso Senhor, com o Salvador, com Jesus Cristo. E eu pergunto, de repente já encaminhando aí os últimos momentos da nossa live, pergunto para você. Se nós fizéssemos o caminho contrário, fizéssemos, agora nesse momento, a reflexão final, o caminho contrário. Um dia, Cristo olhou para cada um de nós e disse, nos perguntou, o que queres? Nos fez esse convite, vinde e vede. Quem sabe hoje, mais do que nunca, seja necessário nas nossas famílias que a gente convide o Mestre Jesus, que a gente convide ele, Senhor, vinde passar esse dia, essa noite, essa semana, esse período no nosso lar. Os discípulos foram e passaram um dia com o Mestre para conhecê-lo. Nós já o conhecemos, nós já vivemos, a maioria de nós, toda a galera aí do Cenáculo de Maria, já teve esse encontro pessoal com Jesus. É a hora hoje da gente, por mais longe que os nossos caminhos e que as loucuras e com os problemas e com as doenças do mundo, por mais longe que isso tudo tem nos levado, da gente fazer como Jesus fez aqui, virar para o outro lado, fazer um caminho de volta, olhar para Jesus e pedir para ele, vinde Jesus, vem passar esse período junto conosco, vem na nossa casa, vem enxergar as nossas necessidades, vem ver onde é que a gente está morando, vem ver o caminho, as necessidades, os problemas que a gente está passando agora. Faz esse momento agora. Quem sabe você que está aí assistindo a live, agora pode até parar de assistir um pouco, fecha os olhos e escuta. Para um tempinho agora para escutar e trazer para junto do seu coração, neste momento, fazer uma oração pessoal. Jesus, vem para perto de mim. Vem agora ver onde que eu estou morando, junto com a doença, junto com o medo, ou com a angústia. Eu moro numa casa chamada solidão. Vem, Senhor, vem me visitar, vem estar junto comigo, vem caminhar junto comigo a cada passo, vem trazer a paz, o refrigério, vem trazer de volta a alegria para dentro do meu lar.
Vem para junto de nós. Porque sem ti não somos nada. Sem o teu poder, sem a tua unção. Vem para junto de nós, Senhor. Dentro da nossa proposta, convidamos a cada uma, a durante a semana reler todo o primeiro capítulo. Não é muita coisa, gente. Ler o primeiro capítulo do Evangelho de João, para que a gente possa, nos próximos encontros, ir aprofundando mais um pouquinho. Aqui na live tem só 1 hora, então a gente vai poder dar uma pincelada sobre algumas coisinhas, mas a palavra de Deus, a gente sabe, é uma riqueza tão grande que a gente poderia ficar horas e horas falando sobre só um versículo. Já daria ali, quem sabe, todo um encontro falando sobre 1 ou 2 palavras aqui. Não vai dar tempo. Você é convidado a continuar, né, esse estudo, meditar durante essa semana esse primeiro capítulo do Evangelho de João que nós comentamos hoje. E também, para a gente encerrar então esse momento, encerrar essa live, nosso estudo bíblico do Cenáculo de Maria, a gente não poderia deixar de lembrar um momento especial no dia de amanhã, né, que nós celebramos, comemoramos as nossas mamães. E lembrar então especialmente da nossa mãezinha do céu. Então, para encerrar, né, fazer uma oração por todas as mães, né, todas as mães que estão com seus filhos, né, no dia de hoje, por todas as mães que, por um motivo, talvez pelo distanciamento, né, estão longe, não podem estar com seus filhos. Quantas mães médicas, enfermeiras que estão nos hospitais trabalhando e não podem voltar para casa para passar esse dia com seus filhos. Quantas mães que têm os seus filhos no hospital e não podem visitar. Quantas mães que já perderam os seus filhos, né? Então, rezar para todas as mães, fazer essa oração especial hoje. E através de Nossa Senhora, nós queremos homenagear essas mães, né? Um abraço especial para todas que estão nos assistindo agora, que estão rezando com a gente, que estão estudando. E quem puder, né, dá um beijinho na sua mãe aí e agradece a Deus por poder estar perto dela. Vocês viram antes a minha mamãe passando aqui, né? A gente está em casa, ela aguentou o que deu ali sentadinha, escutando com a gente. Aí daqui a pouco eu vi que ela estava se mexendo, disse, mãe, quer ir? Quer. Eu acompanhei ela ali. Então que a gente possa agradecer a Deus por estar perto da nossa mãe, né? E rezar por todas as mães e filhos que não podem no dia de hoje e amanhã estarem juntos. No final a gente vai dar mais uma passadinha ali nos comentários, viu? Nada do que possa me acontecer foge do olhar de minha mãe, que ouviu Jesus dizer, eis aí o teu filho. Sempre vou ouvir quando interceder. Se eu me perdi, se eu me
afastei. Por sua intercessão foi que eu voltei. Só a mãe pode imaginar onde o filho está. Jamais pude me esconder do seu olhar. Vem me visitar, vem me ensinar a servir com amor, a dizer meu sim, me ensina a esperar, a silenciar e em pé permanecer e ao seu filho obedecer. Essa mãe, Maria, que sempre sabe, né? Se a gente em algum momento se desviou, se em algum momento a gente se perdeu, se em algum momento nos faltou a alegria de servir a Jesus, a alegria de seguir, se em algum momento a gente esqueceu desse encontro, né? Quando o Evandro lia ali, eu pensava, né? O momento que eu vi Jesus me dizer, vem e segue-me. Né? Ele diz ali, segue-me, vem tu mesmo e vê. E às vezes a gente esquece disso. Mas um dia Jesus nos entregou para a mãe, disse, mulher, eis aí o teu filho. E através de João, nos entregou para Maria como filhos e entregou Maria para nós como nossa mãe. Então que a gente reze para Maria, né? Vem me visitar. Vem me visitar, vem me ensinar a servir com amor, a dizer meu sim, me ensina a esperar, a silenciar e em pé permanecer e ao seu filho obedecer, e ao seu filho obedecer, e ao seu filho obedecer. Isso aí, muito obrigado por estar partilhando conosco essa noite nosso estudo bíblico. Então, relembrando aí a proposta, nós vamos, durante os próximos encontros, ver todo o Evangelho de João, capítulo por capítulo, cada encontro um capítulo. Então, nessa noite nós temos uma passada aqui no capítulo 1. Então, não perca, sábado que vem, aí, às 20 horas, teremos o capítulo 2 de João. Olha, imagina o que vem adiante aí. Capítulo 2, as bodas de Canaã. Capítulo 3, quem não nascer de novo na água e espírito, enquanto com Nicodemos. Capítulo 4, Samaritana, e aí vai. Nossa, é só grande profundidade, só palavra assim que realmente entra na mente e no coração. Evangelho de João para nós, todo sábado às 20 horas, aqui nas páginas, nas plataformas, nas páginas oficiais do Cenáculo de Maria. facebook.com/oficial Cenáculo de Maria, YouTube e Instagram, Cenáculo de Maria, @Cenáculo de Maria Oficial. Valeu, fiquem com Deus, grande abraço aí, salve Maria! Salve Maria, boa noite, feliz Dia das Mães! Vem me visitar, vem me ensinar
dizer meu sim, me ensina a esperar, a silenciar e em pé permanecer, e ao seu filho obedecer, e ao seu filho obedecer, e ao seu filho obedecer. Yes.